tenta se justificar no que ainda não pode dizer, não se preocupe, ele aparecerá. E a calma será sua companheira. Se você mantiver a confiança na misericórdia divina, mantenha-se na oração e tudo se esclarecerá. Crustácea se abraça aos jovens que compreendem sua aflição. De voz embargada, mas reanimada, ela diz: Deus os abençoe, meus filhos. Deus os abençoe. Crustácea e Diná observam que Giuseppe entra em transe mediúnico, apesar de não apresentar grandes alterações físicas como de praxe, mas externa um psiquismo de segurança, paz. Fisionomia meiga e lúcida, qual socorro do pastor ao balido do cordeiro aflito. Giuseppe manipula energias benfazejas em uma atmosfera mística própria de um mago da luz. Tal é a segurança em que estava Crustácea, que ela fala com Giuseppe em sua língua pátria, fazendo menção ao seu sofrimento de até então e a inominável gratidão por aqueles instantes de acolhimento e unção que relembram a sua infância livre e ingênua. Um ser angelical se utilizando do aparelho fonador de Giuseppe fala a Crustácea: Ah, querida irmãzinha, sei o que procura e estou autorizado a informar somente o permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Há 4 lustros procura por teu rebento, não é mesmo? Incontida, Crustácea confirma e implora: sim, sim, por favor, diga-me, onde posso encontrar o meu filho? O olhar terno vaza dos olhos de Giuseppe e a sua voz continua: querida irmã, muito te admiro, procure se preparar, porque hoje mesmo seu filho estará em seus braços. Lhe entregue toda a ternura e carinho. Represados nestes anos, porque neste momento a voz de Giuseppe se embarga e não conclui. Crustácea incontida abraça o patrãozinho e exora: por Deus, o que aconteceu? Ou o que vai acontecer? Ao longe, uma algazarra chama a atenção de todos. Interrompe
àquela ocasião fraternal, gera apreensão e outros cuidados imediatos. Repetindo, incontida, Crustácea afirma e implora: sim, sim, por favor, diga-me onde posso encontrar o meu filho. Olhar terno vaza dos olhos de Giuseppe e sua voz continua: querida irmã, muito te admiro. Procure se preparar, porque hoje mesmo seu filho estará em seus braços. Lhe entregue toda a ternura e carinho represados nestes anos, porque neste momento a voz de Giuseppe se embarga e ele não conclui. Crustácea incontida abraça o patrãozinho e exora por Deus o que aconteceu, o que vai acontecer. Ao longe, uma algazarra chama a atenção de todos, interrompe aquela ocasião fraternal, gera apreensão e outros cuidados imediatos. Estamos agora à página 22. O ocaso desvela merecido descanso ao astro-rei. E tendo abençoado o chão da terra com seu sorriso o ocaso desvela merecido descanso ao astro-rei, que tendo abençoado o chão da terra com o seu sorriso iluminado, agora se despede de todos em limpidez rubra, lembrando que a vida deve perseverar, amparada pelas estrelas do zimbório e o argênteo brilho lunar, que auxilia os pirilampos estelares a cultivarem o entusiasmo e dar rumo aos corações humanos. Os corpos celestes lembram que em tudo há um propósito e que nunca estaremos a sós. Todos podem vislumbrá-los. O sol majestoso e honrado em seu carro dourado, declinando no horizonte, qual herói que desce à sepultura, e de onde se tem a certeza ressurgirá viril, jubiloso e servil, disciplinando odiernamente as oportunidades, os tempos e as mudanças. De outro lado, o argênteo magnetismo do satélite lunar que o substitui e o reverencia pela tarefa executada. A flora e a fauna esfuziantemente homenageiam esta transição. A lua, senhora da noite, é a representação de divindades em várias culturas. É controladora dos fenômenos da natureza, a germinação, da fertilidade feminina, também é inspiração de poetas e o ideal a ser alcançado por visionários e exploradores. Na mitologia maia, o satélite lunar foi chamado de Ixchel, uma velha mulher demoníaca, porém protetora das parturientes. Itz and Can, Itz and Muyal, ou seja, sou o orvalho do céu, sou
o orvalho das nuvens. O mistério noturno nos faz apreciar o tempo, a criar e destruir seus filhos, pensar na fragilidade da vida humana, ameaçada pelos abismos, pelas águas, pensar nas feridas que permitem escapar o sangue, pensar no enigma que faz ou que traz a angústia ao homem ao se perceber ínfimo diante da imensidão. Pensar no momento em que faz sentido o paradoxo da fragilidade e do poder do ventre feminino, onde a ínfima célula faz ressurgir a vida. Na noite, surgem os mistérios e questionamentos exuberantes, onde se aprecia melhor o axioma do espaço, cuja tentativa de definir o pequena, pois que escolhendo qualquer direção e sairmos deste chão rumo às ilhas estelares, por onde passarmos, haverá mundos e corpos celestes, suntuosos, tão profusos quanto as plantas semeadas nas pradarias do chão da terra. Imagens de bilhões de mundos desfilando pela límpida córnea humana, e não teremos avançado um passo. Continuaremos a viagem por milênios, em qualquer direção que escolhermos, e ainda estaremos em pálido ponto, tão invisível quanto o lugar de onde saímos. Eternidade, sem começo ou fim, tudo, onde tudo é presente, séculos, representando menos que um segundo diante desta eternidade, e o infinito. Diante deste panorama, o que vem a ser a duração humana ou a sua importância? Página 23. Santo Agostinho, na obra Confissões, já se debruçou sobre o tempo e o espaço, afirmando que o tempo está contido na alma. Se o passado já não é e o futuro ainda não é, o único tempo que existe é o presente, um presente do passado, a memória, um presente do futuro, a espera, e o presente do presente, apenas um instante que a atenção capta no seu caminho, rumo ao não ser, ou seja, em relação às coisas materiais, à impermanência. Caminhamos rumo ao não ser, porque o tempo, finalmente, é o caminho em direção ao não ser. A filosofia platônica também fala do mundo sensível, quer seja o mundo das coisas perecedouras e o mundo inteligível, o reino das verdades imperecíveis, imutáveis.
De outro lado, para a lógica rasteira da humanidade, o tempo está contido entre as lágrimas de alegria que acompanham nossa chegada e as lágrimas de saudades antecipadas e despedidas quando daqui partimos. Através da sepultura, são estas as vidas sem maiores enlevos do pensamento, a quem restam aos médiuns de todos os tempos impactarem, esclarecerem, apontarem a direção. Eles vou voltar um pouquinho. De outro lado, para a lógica rasteira da humanidade, o tempo está contido entre as lágrimas de alegria que acompanham nossa chegada ao berço e as lágrimas de saudades antecipadas e de despedidas que acompanham quando daqui partimos, através da sepultura. São estas vidas sem maiores enlevos do pensamento a quem restam aos médiuns de todos os tempos impactarem, esclarecerem e apontarem a direção. Eles, os estagiários de lógica rasteira, são Eles são os estagiários de visão míope do conhecimento da vida imortal, que é dádiva irrecusável para todos os viventes. O satélite lunar emoldura as belezas do zimbório e as graças do chão terrestre. Ainda ele anuncia as aflições e lamentos e dores naquele tempo e lugar. Ciente desta realidade, Giuseppe fica de voz embargada quando percebe o vozerio e a agitação nas proximidades da casa do senhor Manuel Mansol. Instantes em que surge a mãe dos adolescentes, a senhora Felina, que grita: Diná, Giuseppe, Crustácia, venham logo. Vamos para a casa grande, vocês precisam se proteger. É preciso correr, senão poderemos ser atingidos. A existência terrestre é o abençoado laboratório das almas, onde de experiência em experiência o vivencial ressignifica a vida
através dos fatos, pessoas e comportamentos. A frouxidão e a acomodação alimentam os convencionalismos, sendo que o desafio maior da vida é ressignificar valores. A mãe dos adolescentes, que até então frivolamente se ocupava só dela mesma, agora se esforça por compreender melhor o filho e seus estranhos dons. Bom, agora eu vou continuar esses blocos a partir daqui. Vou ler de novo essa frase que eu coloquei em vermelho. Só vou dar um intervalo. Estou gravando faz 2 horas e 34 minutos. Rogamos a Deus, a Jesus, que permita que neste período em que nós estamos vivendo, um período de grandes mudanças sociais, provavelmente aí a tentativa de um grupo, para formar aí um governo mundial, transformando a Terra num... Mas vamos deixar bem claro, tudo acontece sob a supervisão do Altíssimo. Tudo isso que a gente passa e que provavelmente ainda vai passar, visa o nosso despertar, assim como aconteceu nessa história aqui, Então, cabe a gente buscar essa visão renovada da vida, saber que todos nós somos espíritos encarnados e que essa experiência que nós estamos passando, que nós passamos aí por milênios, ela visa nos preparar para uma situação de emancipação. Porque não importa o que aconteça na Terra, nós iremos ressurgir em um novo projeto existencial, herdando as consequências de todas as nossas decisões. Eu vi um grupo aí, hoje ainda, coisa mais estranha, eu me lembrei do Leon Denis, que disse que o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Eu já estou percebendo isso, viu, gente? Eu vi um grupo aí chamado Espiritismo de Direita é assédio. Olha, estou fazendo propaganda ainda. Mas eu vi um grupo de pessoas tão, e se dizendo espíritas, tão, que eu fiquei imaginando, poxa, aonde que realmente a gente está, Então, que Deus nos abençoe e permita. Estou deixando gravado isso daí, porque fica aí para o futuro, não sei se esse grupo vai continuar, se não vai, mas esse extremismo imediatista, da vida, mergulhado na mente de pessoas que deveriam pensar em termos de eternidade, certamente atentos aos problemas imediatos, Mas fica aí. Deus nos abençoe a todos. Muita paz.